GPS, Gestão Profissional da Saúde. Hoje trazendo uma temática importantíssima para nós, na primeira esfera de gestão a ser trabalhada, né? Aqui com você, o administrador especialista na gestão da saúde, Paulo Roberto Jaramelo, né? Conhecido aí na área da gestão da saúde como ADM Jara, trazendo uma abordagem hoje incrível, que é a nossa primeira esfera de atuação, dentro das esferas que eu citei para vocês na apresentação, das esferas de gestão profissional. E qual é essa esfera? Atendimento e boas práticas de atendimento. Observaram a temática, né? Atendimento, uma situação caótica, é um questionamento, é uma situação caótica. Aí eu pergunto para você, em algum momento, quando você foi atendido numa unidade de saúde, você teve o dissabor de ter um agendamento remarcado ou não marcado corretamente, exame não explicado, diversas situações que geraram um caos na sua rotina, na sua vida pessoal, em relação àquela unidade ou aquele atendimento em si que você iria passar por aquele especialista ou aquela unidade médica. Então isso é extremamente importante. Eu acredito que se você faz uso, né, de serviços de uma clínica, de um hospital ou de um instituto, certamente você passou por alguma dessas situações, porque é uma situação caótica, né? E isso eu pergunto porque realmente a gente que faz uso do serviço de saúde, a gente passou por diversas situações e dentre elas acontece o que? Erro de agendamento, erro de marcação de exames, erro de orientação de preparo, e uma série de erros. Aí eu pergunto, mas e a culpa? Né? E a culpa disso? De quem é? Então tem duas questões muito importantes a serem consideradas. Qual que é a primeira questão? Né? A primeira questão está no atendimento em si, naquela pessoa do atendimento, no recepcionista ou na recepcionista? Eu digo para vocês que não. Está na pessoa que colocou o atendente ou o recepcionista ali. Porque essa é a primeira questão. E a segunda questão é no processo. Que processo, senhor ADM? O processo que deve ser muito bem feito. O processo de recrutamento, seleção, treinamento e imersão desses profissionais, para que eles possam estar preparados para atender nas unidades de saúde. Então, se burlarem o processo de recrutamento, seleção, treinamento e imersão, obviamente que nós teremos profissionais que não sabem o que estão fazendo. Isso acontece muito, por inúmeros fatores. Agora imagina você estando numa unidade de saúde. Vamos citar algumas especialidades. Se for na área de gastroenterologia, a recepcionista ou o recepcionista tem que entender tudo sobre, pelo menos o mínimo necessário sobre endoscopia digestiva, colonoscopia, para que não haja uma falta de entendimento dos procedimentos que eles estão ali para oferecer à sociedade, como também a orientação técnica científica dessa área. Se for em oftalmologia, a mesma coisa. Se o paciente vier para fazer um procedimento cirúrgico, uma catarata, uma LASIK, então ele tem que ter o conhecimento de orientar corretamente. Olha, esse procedimento vai ser assim, né? Vai ter sedação, não vai ter anestesia, não vai ter. Então tem todo o procedimento, vai ser a laser ou não vai ser. Então tem todo um procedimento a ser cumprido. Na área de imagem, por exemplo, de ressonância magnética e tomografia, tem que ter um conhecimento, né, para que você possa orientar o paciente corretamente sobre o preparo, sobre a questão, ou o seu procedimento médico solicitou com contraste. Para quê? Para melhor visualização das imagens de ressonância magnética. Então, olha só, se o senhor for fazer o procedimento, ou a senhora, na hora de adentrar a sala, não pode ter bijuterias e etc. Então, uma série de informações importantíssimas e técnicas que a pessoa tem que ter o conhecimento. Se é na área de cardiologia, por exemplo, tem que, vai fazer um procedimento, vai correr na esteira, então tem que vir com uma roupa adequada para isso, né? Vai fazer qualquer outro tipo, um rotor, qualquer outro tipo de procedimento. Então isso exige, independente da área de atuação, que são infinitas áreas, né? Nós temos muitas áreas na área da gestão da saúde, mas do atendimento em si, para se ter as boas práticas, os profissionais de atendimento e recepções devem ter treinamentos específicos, né, direcionados. Então aí entra a grande deficiência que nós observamos, que é o quê? Burlarem o processo, né, de recrutamento, seleção, treinamento e imersão. E como é isso, senhor? Como que se faz isso? Faça-se um processo correto de recrutamento. Para você fazer um processo correto de recrutamento, você tem que ter um perfil pré-estabelecido para a sua unidade de saúde. Se é para recepção, você tem que ter um perfil pré-estabelecido. O que é necessário, né, que a sua recepcionista tenha para atender bem. A partir do momento que ela foi triada por um profissional que saiba fazer uma triagem, se não o tem, o contrate para fazê-lo bem feito, né? A partir do momento que fez esse processo de recrutamento, faz uma seleção muito bem feita, vai-se para uma entrevista direcionada para saber se o recepcionista ou a recepcionista tem interesse realmente em ocupar aquele cargo, aquela vaga, certo? E para que ele se submeta ao aprendizado, que é extremamente importante, o aprendizado técnico-científico que eu chamo.
E depois de ele estar preparado, que ele foi bem recrutado, que foi selecionado, que teve o treinamento, que ele vá para a imersão. Que imersão? Ele vai ficar com o seu melhor profissional da área de atendimento, da sua recepção, para que ele possa pegar ali em 3 dias no mínimo, né, como é a rotina de trabalho, como que é o fluxo do trabalho, porque senão não tem como haver uma evolução, um entendimento, porque a área da gestão e do atendimento da área médica hospitalar, ela é muito peculiar e ela exige um conhecimento muito profundo, né? E isso eu não estou nem falando de outros aspectos. Estou falando só do entendimento básico, porque na recepção, além do atendimento, as boas práticas, a forma de atender, a postura, a elegância, o olho no olho, né? Você está representando ali aquela unidade de saúde, você é o cartão de visita daquela unidade de saúde. Além disso, nós temos o processo burocrático, que envolve guias, aquelas inúmeras guias dos convênios que nós temos, que cada uma é de uma forma, cada uma é um nível de exigência que o profissional de atendimento tem que fazer e saber fazer. Então isso é extremamente importante, e muitas das vezes isso está sendo burlado por muitos profissionais que colocam os atendentes, foi indicado isso e aquilo, tudo bem, amanhã pode começar. Não, isso é um erro gravíssimo, amanhã não pode começar. Nós temos que fazer todo um processo para isso, para que o profissional esteja qualificado, ele esteja preparado para fazer um bom atendimento e ele saiba o que está fazendo. Nós estamos pagando um preço porque a maioria das pessoas que estão à frente, salvo exceções, elas não estão sabendo exatamente o que tem que ser feito. E aí quem que sofre com isso? O paciente que está lá na ponta. Então nós temos que ter essa observância, todos nós enquanto profissionais, né? A parte, muitas das vezes, o médico nem está sabendo o que está acontecendo, né? Então, o que que acontece? Quando você está incumbido de uma função dessa, você tem que fazer todo um processo correto para que você tenha lá na ponta profissionais que representem a empresa e que saibam o que estão fazendo, certo? Então, a falta de conhecimento faz com que a gente pague um preço, né? Então, para que isso seja sanado, eu até criei uma metodologia que eu chamo de SOS. Nós, na área da saúde, chamamos SOS, nos remete a socorro. Mas nesse caso de atendimento, de boas práticas, é uma metodologia aplicável aos profissionais de atendimento e recepção para que eles tenham conhecimento de causa e saibam realmente o que estão fazendo. Na parte de humanização e atendimento, propriamente dito, na parte de processos, porque ele tem que fazer diariamente inúmeros processos, além do fechamento das suas rotinas diárias, né? E ter esse entendimento da sua área de atuação. Independente de qualquer que seja a área que ele esteja trabalhando, ele tem que conhecer profundamente, pelo menos o conhecimento básico científico, que eu chamo, né? O técnico científico. Como assim? Porque se você está em determinada área de atuação, citamos aqui ressonância magnética, ele tem que saber como que são os procedimentos básicos do fluxo desse atendimento, do fluxo do paciente e do fluxo do exame em si, para que ele possa orientar corretamente o paciente no ato da execução do exame. Ok? Então isso é extremamente importante e as pessoas estão deixando isso. E outro detalhe muito importante, além do conhecimento que as pessoas já adquiriram, né, que estão ali na rotina, na prática do dia a dia, periodicamente, no mínimo de 6 em 6 meses, tem que se fazer uma reciclagem, né? Porque as pessoas, em grande maioria dos casos, tendem a cair na zona de conforto. Então, para que isso não aconteça, para que nós tenhamos sempre profissionais de altíssima qualidade e que ofereçam excelência no atendimento e boas práticas de atendimento e não deixe cair no desleixo, tem que haver reciclagens constantes. Então, imagina você pegar todo esse know-how, aplicar no processo de recrutamento, seleção, treinamento e imersão, que essa imersão seja bem feita para que ele conheça de fato a organização que ele está fazendo parte, seja uma clínica, um instituto ou um hospital, certo? E a partir daí ele esteja maduro para poder oferecer um serviço de qualidade. É o mínimo que a gente tem que oferecer em termos de profissional de qualidade, tá certo? Então, eu observo também um outro ponto muito importante a ser citado, que tem clínicas que eu já tive o privilégio de participar de institutos, etc., que as meninas eram tão boas, as recepcionistas, os atendentes, que elas ganhavam presentes dos pacientes. E isso é fato. Ganham mesmo. Quem é da saúde sabe o que eu estou falando. E um outro ponto também, em relação a isso, que é muito importante citar, eu já vivenciei situações em que a pessoa era exímia conhecedora de atendimento de boas práticas, era a pessoa que conduzia todo o fluxo do hospital, da clínica e do instituto, por causa de 100, 200 reais, perdeu-se aquela profissional. Colocaram-se 2, 3 dessa forma que eu citei. Chama fulano, ciclano, beltrano. Colocaram ali 3, 4 pessoas e não davam conta de fazer o serviço que uma fazia. Por conta de falta do quê? Reconhecimento. Então nós temos alguns pontos a serem tratados na gestão profissional do atendimento em si, que é o quê? Filtrar bons profissionais através de um processo de recrutamento, seleção e treinamento e imersão muito bem feito. A partir daí fazer um apoio, né, em relação à vivência
desse profissional dentro da instituição e periodicamente, eu salvo engano aqui, eu cito um tempo médio de 6 meses, fazer uma reciclagem desses profissionais, que é extremamente importante. Imagina você, para você ser um exímio sniper, você treina muito. Para você ser um exímio profissional, você treina muito. Você está tendo um perfil, um nível de exigência. Lembra que eu falei do perfil? Para você contratar um profissional, você tem que ter um perfil. Uma aeromoça, ou seja, vê o padrão, o nível. Então, elas estão atendendo a um perfil daquela companhia aérea. Assim tem que ser na área da saúde. Então, nós temos que traçar um perfil profissional para o atendimento em si, os profissionais condizente às nossas especialidades médicas, ok? Ponto. Fez o recrutamento, selecionou, entrevista direcionada, algo bem feito, perfeito. Aí vai para o treinamento, para ela conhecer o ambiente. Demora-se um tempo para ter aquela socialização e o entendimento e o conhecimento de fato do ambiente. E depois ela vai para a imersão, no mínimo 3 dias, para ela conhecer as rotinas, o fluxo. E a partir daí ela começar a fazer um bom atendimento, solicitando documentos, carteirinhas, etc. Para que nós, enquanto pacientes, não tenhamos o dissabor dessas inúmeras situações que nós estamos vivenciando no dia a dia, que é o quê? Mau atendimento. Por que é o mau atendimento? Atendimento, situações caóticas. Por que a situação é caótica? Falta de entendimento, falta de conhecimento, falta de treinamento. Coisas básicas que devem ser feitas periodicamente, de no mínimo 6 meses, ok? Aí nós chegamos num nível de excelência. Tanto é que em inúmeros lugares já estão tendo essa visão, né? Uma visão mais assim voltada ao paciente, ao entendimento das causas e saber que quem está representando ali na frente a instituição é o pessoal do atendimento, é a tua recepcionista, o seu recepcionista, que ele sim tem que ter um conhecimento mínimo necessário para que ele possa orientar, para que o paciente não chegue lá no ato do atendimento com dúvida. Olha uma situação, imagina uma senhorinha ou um senhor tem que fazer um procedimento, você está aqui, por exemplo, uma colonoscopia, que salvo algumas exceções, solicita um preparo de 2 dias. Aí o paciente vem do interior para a capital, que normalmente não faz-se na capital em alguns casos, vem para uma clínica ou um hospital na capital, e aí ele veio de lá sem a orientação correta, não fez o preparo, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer o procedimento dele. O médico não vai fazer, porque o intestino está sujo, entendeu? Então nesse caso, qual é o erro? Um erro primário de um profissional mal preparado para orientar corretamente o seu paciente. E nisso esse senhorzinho ou essa senhorinha que veio do interior perdeu o quê? O translado, custo, tempo, dinheiro e ainda assim não fez o procedimento, né? Outras questões, entra no hospital rapidamente ali, um acidente de trânsito, alguma coisa, fraturou a patela para quem não sabe é a rótula. Então o que acontece? Aí o paciente vem lá, entrou, aí a recepcionista mal orientada pergunta para um parente que também não sabe qual foi o joelho, é o direito, é o esquerdo. Então olha só, ela não foi, não filtrou, e aí nisso o paciente já está lá para dentro, se não houver observância, tira o raio-x do joelho errado, como acontece em muitos casos. Então são erros primários, básicos, que acontecem todos os dias, por não observância de questões profissionais extremamente importantes, que é o quê? Ter um profissional de recepção qualificado, que tenha entendimento do que ele está fazendo, né? E a partir do momento que você tem um profissional que está nesse nível, você reconhecê-lo com o passar do tempo, né? Por meritocracia, por tempo de serviço ou pelos bons serviços prestados a todos nós, tá certo? Então esse primeiro insight, a primeira esfera, atendimento, uma situação caótica, ela realmente é caótica. Mas a observância vem o quê? Em nós observarmos quem está colocando esses profissionais lá e que esses profissionais estão colocando, atente-se aos processos que devem ser feitos, para que nós tenhamos profissionais qualificados, que saibam o que estão fazendo, que tenham conhecimento daquela área de atuação, para que não aconteça tantos problemas inerentes à falta de conhecimento, erros e processos mal feitos, tá certo? E aí o fluxo não anda, infelizmente, tá bom? E aí quem sofre com isso? A sociedade e principalmente quem mais precisa, que é o paciente. Tá certo, pessoal? Dentro das esferas de gestão profissional, essa é a primeira. Atendimento, boas práticas de atendimento, para que eu, você, nós possamos dizer num determinado momento que nós somos bem atendidos na área da saúde. Tá bom? Então, até o próximo. ADM Jara, especialista em administração da saúde, espero contribuir com cada um de vocês. Precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Forte abraço e tchau, tchau.